Muito boa noite, bem-vindo ao 3 Pontos, hoje com Marco António Costa, vice-presidente do Partido Social Democrata. A situação na TAP, depois de 10 dias de greve dos pilotos, a atual situação do país, depois do primeiro-ministro ter comparado a governação a um processo de cura, que tem efeitos secundários, são alguns dos temas do programa de hoje. Olá, viva, bem-vindos. Vamos começar precisamente pelas declarações feitas por Pedro Passos Coelho nas jornadas da JSD, que comparou a governação a um processo de cura com efeitos secundários e que o objetivo é vencer a doença e não falar propriamente desses efeitos secundários. A oposição reagiu dizendo que a austeridade não curou a economia. Antes de mais, boa noite, Cristina. Permita-me que, nesta circunstância, dê uma palavra de agradecimento à RTP pela oportunidade que me foi dada de poder estar aqui à terça-feira consigo a fazer um comentário semanal. Eu queria, nesta circunstância, dizer que se torna impossível para mim, com a minha vida e com os meus afazeres políticos hoje no PSD, manter este compromisso aqui na RTP à terça-feira, e não podia deixar de agradecer à Cristina e à equipa toda da RTP de produção que nos acompanhou ao longo destas semanas ou destes meses, a simpatia e o gosto de ter estado aqui a colaborar com a RTP gratuitamente e, acima de tudo, de poder ter espaço para prestar a minha opinião e sobre diversas temáticas, e ao fim e ao cabo responder a várias questões que são suscitadas. E desejar ao Serviço Público Serviço Público de Televisão as maiores felicidades, que é aquilo que eu também gostaria de deixar uma palavra pelo profissionalismo de todos aqueles que são a grande equipa que a RTP aqui tem. Muito obrigada. Então, sobre a questão em concreto. Vamos a esta questão exatamente a tal terapêutica de que Pedro Passos Coelho falou, que a oposição reagiu, dizendo que, ao fim e ao cabo, a austeridade não curou a economia. A austeridade não foi uma opção ideológica, a austeridade foi uma imposição, resultado da circunstância de termos assumido um país que estava numa situação de pré-bancarrota. E, portanto, aquilo que foi feito foi um percurso de um programa de ajustamento económico-financeiro, mas que não foi feita exclusivamente numa vertente económico-financeira, também foi feita numa vertente social, quando tivemos um programa de emergência social também do lado social a procurar mitigar e obviar os efeitos negativos que este ajustamento económico-financeiro trazia. Até porque os efeitos secundários, como nós sabemos, existem efeitos secundários perigosos e que inclusive matam, não é? Exatamente. O problema é que o que nós estamos a falar é de uma realidade diferente. Não estamos a falar de fármacos, foi uma figura de estilo que foi usada pelo Primeiro-Ministro. Daí utilizá-la também na questão. Mas a verdade é que, repare, nos últimos 8 trimestres reduziu em mais de 200 mil o número de desempregados. Nós, quando assumimos o país, a economia do país estava numa situação muito difícil, tínhamos um déficit descontrolado, superior a 10%, estava-nos vedado o acesso a mercados financeiros, não conseguíamos emitir dívida. Hoje somos um país com taxas de juros das mais baixas de sempre da nossa história. Hoje fala-se, a grande discussão, para antecipar os números que amanhã serão anunciados, é saber se o crescimento será de 0,4% ou 1% em cadeia ou de 2% em termos homólogos. Isto é, hoje já não se discute mais nada a não ser uma perspectiva positiva para a nossa economia, uma perspectiva positiva para o desemprego, para o comportamento do desemprego, da diminuição do número de desempregados e também o crescimento do emprego. Baixaram as taxas de juro, aumentaram as exportações, baixaram as importações. Estamos a pagar antecipadamente ao FMI a nossa dívida. Temos hoje uma situação de respeitabilidade internacional e de crédito internacional incomparavelmente diferente, incomparável com a situação que vivíamos há 4 anos atrás. Mas todos estes números também são influenciados ou não pela conjuntura internacional, porque o que é certo é que, falando de exportações, os nossos parceiros comerciais também cresceram substancialmente. Sabe que, repare que nós infelizmente temos um ponto de comparação, que é um país que saiu mais ou menos na mesma situação que nós. Tínhamos 3 países mais ou menos numa situação equivalente, que era a Irlanda, Portugal e a Grécia, de alguma forma a Espanha. Na gênese da Irlanda fosse diferente, não era? Porque era um sistema financeiro.
mas tínhamos os três países sobre o resgate e ainda reforça essa sua observação, ainda acaba por reforçar mais aquilo que eu vou dizer, que é, hoje a Grécia continua numa situação de impasse. Aliás, no primeiro programa que fizemos há uns meses atrás, em janeiro, comentávamos aquela expressão que o Primeiro-Ministro tinha afirmado, que algumas das promessas que eram feitas pareciam um conto de crianças e algumas das propostas que eram feitas... E continuam a ser um conto de crianças? Infelizmente, eu recordo-me ter aqui afirmado que temia que a Grécia e o seu governo esbarrassem contra a parede da realidade de uma forma brutal. Repare que aquilo que ouvimos hoje são palavras de circunstância de desespero, porque o dinheiro está a acabar. Que acaba dentro de 2 semanas, sensivelmente, segundo são o Vice-Ministro das Finanças. Poderão acabar mais cedo. Isto é, portanto, infelizmente a Grécia... As expectativas em relação à Grécia, na sua opinião, são negativas? Que existe... as minhas expectativas não são relevantes. As circunstâncias são efetivamente muito negativas. Eu estava-me a referir ao ponto de partida. Quando nós partimos para este programa de resgate, Portugal e a Grécia estavam numa situação muito similar. Nós hoje seguimos um caminho, hoje estamos a crescer, temos uma perspectiva de futuros portugueses com muitas dificuldades, com muitos sacrifícios pelo caminho, com muito esforço coletivo. Portanto, conseguiram vencer um conjunto de dificuldades que hoje fazem com que o país possa antecipar e possa viver estes sinais positivos, comparativamente à Grécia, que infelizmente só tem sinais negativos para poder apresentar. Há realmente vários números, nomeadamente esses dados relativamente às exportações e os tais dados que amanhã serão conhecidos do Instituto Nacional de Estatística. O Governo também, através do portal, fez um balanço do mandato, falando inclusive em 4 intensos anos de reformas estruturais, e que foi posto em marcha o maior e mais ambicioso programa de reformas para o país das últimas décadas. Mas o que é certo é, e aquilo que lhe pergunto, é se as pessoas, se a economia real realmente já tem reflexos desses números estatísticos. Eu julgo que sim. Como sabe, os dados estatísticos são muito recentes. Eu gostaria de poder ser mais preciso. Aquilo que nós temos é que, em termos do primeiro trimestre de 2015, comparativamente com 2014, temos mais 11.646 empresas que foram criadas, portanto, em termos homólogos, e encerradas tivemos tivemos 3.613 empresas, o que significa menos 7%, quase 8%, a menos que em 2014. Mas também temos o 8º pior índice de incumprimento da União e nos últimos tempos o crédito mal parado voltou a subir, nomeadamente nas famílias. Nas empresas, desceu até nas empresas, mas isto de acordo com os dados deste mês do Banco de Portugal. Sabe que o Primeiro-Ministro ainda há poucos dias dava um exemplo interessante que tem a ver com o seguinte: o efeito de nós termos baixado as nossas taxas de juros internacionais, aquelas são as taxas de juros de financiamento do país, teve influência nas taxas de juros, por exemplo, dos empréstimos bancários. E houve muitas famílias que, felizmente, pagaram todos os meses menos de prestação da casa, graças à capacidade que o país teve de recuperar a sua credibilidade internacional e de fazer baixar para níveis verdadeiramente históricos, até em alguns casos para taxas negativas. Exatamente. Que ainda não conseguimos estar lá. Estamos muito próximos. Quando formos ao mercado, Espanha já conseguiu. Estamos muito próximos de chegar a taxas negativas. Mas o que é certo é que o crédito mal parado sobe, o que quer dizer que as pessoas não conseguem pagar. Ao nível da economia real ainda existe muitas dificuldades para que as pessoas consigam pagar e as penhoras também subiram. E estes são dados também estatísticos. Sim, é verdade. Significa também uma outra coisa, é que tenha evoluído de forma bastante eficaz algumas das reformas que têm existido na área da justiça e que fazem com que haja uma aceleração de alguns processos e também, obviamente, há esses dados, são dados preocupantes que devem merecer da nossa parte a maior das atenções. Agora, embora nessa parte das penhoras haja já a possibilidade de haver aqui algumas alterações por causa da implementação das penhoras automáticas, gerou-se uma situação extremamente complicada e de algumas injustiças, daí abusivas. A situação... Exato. Algumas até consideraria abusivas e, portanto daí a situação ser obrigatoriamente revista, não é? E correções. Agora, repare o seguinte, pediu-me um balanço. Foi isso que falou, foi de um balanço. O balanço é entre aquilo que nós recebemos e aquilo que nós hoje temos para apresentar aos portugueses.
eu com toda a franqueza, acho que é inequívoco que houve uma evolução do país que faz com que hoje seja um país com uma perspectiva completamente distinta, com um enquadramento completamente novo face àquele que foi o ponto de partida. Dir-me-á, foi um processo duro, foi. O Primeiro-Ministro nunca deixou para ninguém do Governo a responsabilidade de anunciar as medidas mais difíceis, foi sempre ele que assumiu a responsabilidade de falar aos portugueses nos momentos em que era preciso comunicar as medidas mais difíceis. Mas a verdade é que depois deste processo há uma perspectiva, um horizonte diferente. Fala-se de crescimento económico, de recuperação de rendimentos. Repare que o sucesso da governação foi tão grande que o Partido Socialista até agora se permite prometer devolver mais rapidamente rendimentos, se compromete a fazer crescer ainda mais a economia. Mas Bruxelas também já abriu um pouco essa parte, essa possibilidade. Sabe que aquilo que nós encontramos hoje é que há uma confiança crescente no desempenho do nosso país, da nossa economia, da nossa situação social. Se nós tivéssemos falhado, não era isso que estávamos hoje aqui a discutir. Estaríamos aqui a discutir um novo resgate, novos empréstimos, a necessidade de, porventura, negociarmos com Bruxelas novas condições de cortes salariais, de cortes de pensões. Repare que é este ponto, e eu peço desculpa de estar a insistir nesta ideia, mas é muito importante que as pessoas percebam e percebem com certeza esta diferença entre o ponto de partida e o ponto de chegada. E agora este é o momento de nós prestarmos contas ao país e de fazermos uma avaliação de caminho. E quando muitos defendiam uma mudança de estratégia no país, nomeadamente que seguíssemos a estratégia que foi seguida pela Grécia, e o Primeiro-Ministro se mostrou inflexível e indisponível para seguir essa estratégia. Deve-se recordar que alguns até eram social-democratas que subscreveram, por exemplo, o Manifesto de 74 para a reestruturação e para a renegociação da dívida. Muitos social-democratas, mesmo dentro do nosso partido, houve muitas pessoas que não tiveram a fé suficiente ou tiveram a confiança suficiente no caminho que estava a ser seguido. Nós estávamos no rumo certo e, felizmente, para os portugueses estávamos certos no caminho nas opções que estávamos a fazer. E temos a robustez, nesta altura, porque é um dado adquirido também, tal como falávamos há pouco, que houve também um reflexo da conjuntura internacional. E eu pergunto-lhe se neste momento a nossa economia tem a robustez necessária para conseguir enfrentar uma situação como uma saída da Grécia da zona euro, por exemplo, ou outro tipo de situação de fragilidade de uma crise económica ou financeira. Eu volto-lhe, Cristina, por 2 ou 3 vezes referiu a situação internacional. A situação internacional não foi favorável. A situação internacional durante este período foi bastante desfavorável, foi de grandes incertezas. Durante estes 4 anos, se bem se recorda, tivemos na Europa vários problemas, nomeadamente no sistema financeiro. Tivemos uma situação de alguma instabilidade política em muitos países, em Itália, em França. Repare que ainda agora também em Itália, a Itália cortou pensões. O Tribunal Constitucional veio decretar... Mandou repô-las. Mandou repô-las. E as informações que nós temos, as notícias que nós temos, é que vão ser mantidas cortadas pelo atual governo. E, contra portanto, a decisão do Tribunal Constitucional italiano. Tomará essa decisão, o governo está em vias de tomar essa decisão, porque demorará mais uns anos até que o Tribunal Constitucional se venha a pronunciar. Isto já estamos a falar de medidas de 2012, só agora é que foram decididas pelo Tribunal Constitucional italiano. E, portanto, esta ideia que só em Portugal é que foram tomadas medidas difíceis é uma falsa ideia. Repare que em França o Sr. Hollande foi obrigado a tomar um conjunto de medidas, apesar de ter sido eleito com um conjunto de promessas completamente distintas daquelas que foram as medidas de governação. Ele mudou de Primeiro-Ministro e convidou o Sr. Valls para Primeiro-Ministro, que veio a Portugal elogiar a ação do governo português, e o Sr. Valls enfrentou grandes dificuldades internas no Partido Socialista exatamente para implementar muitas das medidas que nós tivemos que implementar. E hoje, felizmente, o país consegue estar numa perspectiva diferente e mais positiva do que se calhar alguns desses países. Sim, mas com muita gente que acabou por ter de emigrar, muitos jovens que acabaram por ter de sair do país, com um desemprego nos 13,7% nesta altura. Já esteve nos 18, infelizmente. Já estivemos nos 18. Infelizmente está hoje nos 13,7%.
felizmente face aos 18. E com muitas reclamações, inclusive na área da saúde, porque a entidade reguladora da saúde, de acordo com o relatório de 2014, recebeu mais de 1000 reclamações por dia. Portanto, ainda há muito para fazer. Significa que temos uma sociedade mais atenta aos seus direitos e que a entidade reguladora da saúde cumpre a sua missão, que é defender os interesses dos cidadãos, ouvir as queixas, apreciar o trabalho que é feito. Aquilo que nós sabemos é que em número de cirurgias, em número de consultas, em investimentos, em pagamento de dívidas do setor da saúde, na diminuição dos custos unitários dos medicamentos, naquela que foi a cobertura da rede primária, nomeadamente dos médicos de família, todos os indicadores da saúde... Mas há milhares de pessoas ainda sem médicos de família, e daí que o Ministro da Saúde, inclusive, tenha anunciado a contratação, embora não venha a ser possível que todos tenham médico de família nesta legislatura, tenha anunciado a contratação de médicos. Aquilo que eu estou a falar é o ponto de partida e o ponto de chegada. Felizmente, podemos hoje sujeitar a este confronto de dados estatísticos, confronto em sentido de apresentarmos contas daquilo que fizemos. E daqui para a frente, tendo em conta também o que o Conselho das Finanças Públicas disse, como é que interpreta que o Conselho de Finanças Públicas tenha referido que há riscos nas projeções do Governo no Programa de Estabilidade? E entende que é incerto o impacto das reformas do IRS, IRC, Fiscalidade Verde e do combate à fraude? É importante que o Governo possa prestar as informações que o Conselho de Finanças Públicas solicita. Repara a desigualdade que nós estamos a falar no plano democrático. Este Governo apresentou um Plano Nacional de Reformas e um Programa de Estabilidade que está a ser avaliado de forma... Mas é Governo. Deixe-me terminar, por favor, só para eu terminar a ideia. O Governo apresentou um plano de reformas, nacional de reformas e um programa de estabilidade para os próximos anos. Esses planos foram apoiados pela maioria e foram assumidos pela maioria, e se a Cristina reparar no que está escrito no acordo de coligação celebrado entre os dois partidos, o nosso programa do Governo assentará nas premissas que estão estabelecidas, nomeadamente no quadro macroeconómico estabelecido no programa de estabilidade. Repare que nós estamos a ser, automaticamente por esta via, sindicados e auditados de forma independente pelo Conselho das Finanças Públicas e pela UTAU, também pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental, como sabem, uma entidade independente que faz uma avaliação técnica de matérias de natureza financeira a pedido da COFAP. O Partido Socialista, até hoje, não mostrou disponibilidade, pelo contrário, foge permanentemente com as desculpas mais esfarrapadas à sujeição do seu cenário macroeconómico, que não tem informações que são relevantes para se perceber da consistência desse cenário macroeconómico e das suas propostas a uma avaliação de entidades desta natureza. Sim, mas a entidade também disse que, até para casos posteriores, queria avaliar essa viabilidade de ver ou não esses estudos, esses cenários. É verdade, mas no caso da COFAP não há a mínima dúvida que a Resolução 60 de 2014, que altera o Estatuto da COFAP, prevê, na linha I do artigo 10º, salvo erro, que a pedido da COFAP, a UTAU possa emitir pareceres sobre documentos técnicos. Ora, o que nós estamos a falar é de uma avaliação técnica para sabermos da solidez daquilo que é apresentado e, mais do que isso, saber se os efeitos que se estimam e que dizem existir por parte do Partido Socialista se verificam ou não na dimensão e na proporção. E aquilo que está aqui em causa, antes de chegarmos a esse ponto, é saber: está ou não está o Partido Socialista na disposição, como afirmou quando apresentou o seu programa macroeconómico, de sujeitar o seu programa macroeconómico a uma avaliação? Foi dito por si. Não foi no início? Foi dito pelo professor Mário Centeno, mas o Dr. António Costa e o Partido Socialista até hoje têm fugido, desculpa a expressão, como o diabo da cruz, de assumirem essa disponibilidade de apresentarem à UTAU e à COFAP uma proposta no sentido, à COFAP, uma proposta no sentido de sujeitarem os seus documentos à Mas podem entregar verificação da UTAU. o documento fisicamente a essas entidades? Podem solicitar, no âmbito da COFAP, da Comissão Parlamentar de Finanças, Orçamento e Finanças, a sujeição do seu documento a uma avaliação técnica independente. Ora,
A diferença está na atitude. Enquanto que nós sabemos que estamos a ser auditados de forma independente e assumimos isso como uma matéria importante para a transparência da informação que deve ser prestada aos cidadãos e para que os eleitores possam fazer as suas opções em momento certo, conscientes do que estão a optar e as consequências das políticas que lhes estão a ser propostas por cada partido, a verdade é que nós sujeitamos a essa auditoria. O Partido Socialista anuncia a sua disponibilidade, mas nunca materializa, nem nunca toma nenhuma iniciativa no sentido de tornar possível isso. Mas era usual também a apresentação de um cenário daquela dimensão por parte dos outros partidos antes de umas eleições? Eu julgo que eu tive a oportunidade de saudar o Partido Socialista pela apresentação da proposta, Sim. mas nós desejávamos obter, relativamente a essa proposta, uma verificação mais independente da sua consistência. Aliás, eu gostava de lhe dizer que das 29 perguntas que endereçámos ao Partido Socialista, uma parte substancial das mesmas, as respostas que nós obtivemos é que parte das variáveis não foram estimadas no seu impacto. E, portanto, são públicas as respostas, é uma questão dos seus jornalistas fazerem a sua avaliação. E, portanto, estamos a aguardar que o Partido Socialista, numa atitude de confiança no documento que apresentou, que tome a iniciativa na próxima reunião da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças de sujeitar a sua proposta a uma verificação técnica independente. Muito bem, a ver, vamos o que é que vai acontecer em relação. Estamos a 2 minutos e meio do fim do programa e temos que falar obrigatoriamente da TAP, nomeadamente como é que se deve, como é que o Governo deve lidar agora com o dossiê. Hoje, numa carta ao Presidente da TAP, anunciou um ajustamento imediato na companhia para fazer face aos prejuízos causados pela greve dos pilotos. Que tipo de ajustamento será esse? Eu julgo que cabe ao Sr. Presidente do Conselho de Administração e ao Conselho de Administração apresentar as propostas ao Governo. Não me cabe a mim fazer aqui especulações. Até onde é que poderá o Governo ir? Eu julgo que quem tem que ir ao Conselho de Administração, porque não há dinheiro. Os prejuízos que foram acumulados, nomeadamente com esta greve, não têm, porventura, cobertura na tesouraria. A TAP tem dificuldades e, objetivamente, o que está em causa é que esta greve, uma greve de uma minoria, colocou em risco de forma muito decisiva o interesse de uma grande maioria de portugueses, da nossa economia, dos trabalhadores da TAP. Foi uma greve injustificável. Mais grave ainda, parece ser a atitude de quererem repetir a greve. Alguns dos ainda pilotos. Não foi tomada uma decisão. Sim, mas só o facto de estarem com essa ameaça velada revela que não aprenderam nada com o que se passou. E se essa ameaça se passar à prática, se concretizar, a atitude do Governo vai ser a mesma que teve nesta última paralisação? Terá que ser o Governo a responder a isso, não me cabe a mim, enquanto representante do PSD, fazer essa avaliação. Eu acho que o Governo tem feito tudo o que lhe cabe para garantir a paz social. Sei que ainda ontem, no programa Prós e Contras, o representante do sindicato avançou com uma suposta possibilidade de um acordo de princípio a desafio, num desafio que foi lançado pelo deputado Pedro Pinto, em representação do PSD, que julgo que interveio até o secretário de Estado dos Transportes ao telefone, mas logo se arrependeu e voltou para trás. Isto é, nós estamos com um problema que é estar a lidar com alguém que verdadeiramente não quer nenhum acordo. Quer mesmo é criar uma dificuldade, muito sinceramente, só recai sobre os portugueses todos, sem exceção, sobre a nossa economia e, naturalmente, sobre os colegas de trabalho desses pilotos. Neste momento, a TAP ainda consegue obter financiamento bancário? Eu acho que a TAP, com a perturbação social que está a ser causada injustificavelmente por estes pilotos, aquilo que está é reduzir claramente o espaço de confiança que qualquer credor terá numa companhia ou numa empresa que está a viver este ambiente que nós estamos a assistir. E vamos ver por parte dos candidatos à privatização também. Exatamente. Marco António Costa, muito obrigada. Boa noite. Até sempre. Até sempre, obrigada. Obrigado. 3 pontos regressa amanhã com o Rui Moreira e Alder Silva. Boa noite. Obrigada pela atenção.